Pessoal, a situação chegou num grau de absurdo que eu vou ler uma notícia aqui para vocês da revista Cruzoé, que me deixou completamente estupefata. Título da reportagem: Gilmar confessa blindagem no STF. O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, elevou o quórum necessário para impeachment de ministro do STF no Senado no ano passado com o objetivo de proteger a si próprio e a seus colegas na corte. Prestem atenção. De maioria, o quórum mínimo passou para 2/3. Então significa que com uma canetada, o ministro Gilmar Mendes do STF elevou o quórum legal previsto para impeachment de ministro supremo numa lei, a lei do impeachment, de maioria simples dos votos dos senadores favoráveis a impeachment para 2/3. Ele elevou esse quórum, portanto, de maioria simples dos senadores para 2/3 dos senadores que deverão apoiar o impeachment. Continua a Cruzoé. A confissão da manobra aconteceu durante entrevista de Gilmar para a Rádio Bandeirantes, na sexta, dia 8. Continua. Uma jornalista perguntou ao magistrado se ele estava preocupado com o fato de que candidatos ao Senado têm prometido apoiar o impeachment de ministros do STF. A resposta do ministro, abre aspas, vai parecer arrogante o que eu vou dizer, mas eu não tenho preocupação com isso. Uma coisa é campanha, outra coisa é o exercício do cargo. Não é fácil instaurar um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, até porque precisa de ter razões e se houver razões o processo vai tramitar com a maioria que nós, inclusive, estabelecemos. Deixamos bem claro que tem que ser de 2/3, segundo o critério que exige também para a presidência da República. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes está dizendo que nós deixamos bem claro que o novo critério tem que ser de 2/3 dos senadores. Continua a reportagem da revista Cruzoé. Abre aspas. A afirmação evidencia que o juiz tomou uma decisão com o claro objetivo de beneficiar a si próprio e seus aliados no tribunal. Antes, havia entre eles uma preocupação com o impeachment de ministros do STF. Agora não existe mais. Ou seja, os ministros estavam preocupados com a possibilidade de uma articulação de impeachment para ministro do STF no Senado Federal. O que eles fizeram? Elevaram com uma canetada o quórum necessário para aprovação desse impeachment de maioria simples para 2/3, o que é uma mudança de quórum relevantíssima. Torna muito mais difícil se obter um impeachment na prática. Por isso que agora a reportagem diz que eles não estão mais preocupados. Continua a reportagem da Cruzoé. Chama atenção também o fato de Gilmar usar a primeira pessoa do plural, entre aspas, nós estabelecemos, apesar de sua decisão ter sido monocrática. Só ele a assina, ou seja, alterar o texto legal de maneira monocrática. Então nós temos hoje uma pessoa, um único ministro do STF, alterando o texto literal da lei com uma canetada, o que é absolutamente inconstitucional. Só os ministros Gilmar Mendes assinou a decisão que eleva o quórum necessário de impeachment para ministro do STF de maioria simples para 2/3. Conclui a reportagem. Isso mostra que ministros do STF atuaram em grupo para se proteger. Gilmar foi quem botou a cara para bater. Quero concluir com 3 observações. Número 1, o que nós estamos presenciando é um despautério jurídico jamais visto. Simplesmente não é da competência de ministros do STF alterar o texto legal de maneira monocrática. Então nós temos hoje uma pessoa, um único ministro do STF, alterando o texto literal da lei com uma canetada, o que é absolutamente inconstitucional. Número 2, isto mostra também o quanto o STF está se valendo desse vácuo existente na articulação de um impeachment para se cristalizar cada vez mais de forma a bloquear quaisquer possibilidades futuras de processos de impeachment. Quanto mais o tempo passa, mais eles vão tentando bloquear absolutamente a possibilidade
de monitoramento e impedimento dos ministros que estão abusando do seu poder. Número 3. É preciso haver estratégia para se lidar com uma situação como essa, porque o que nós vimos lá atrás foi que lideranças importantes da oposição defenderam aguardar a autocontenção do STF. Autocontenção significa aguardar que eles mesmos viessem a se restringir. Ministro do Supremo, o senhor já falou que o senhor é contrário a isso no ano passado. Não falei que era contrário. Eu falei o seguinte, falei que naquele momento eu estava acreditando numa autorregulação do Supremo. O que é isso? Inclusive todo mundo na política começou a adotar a mesma expressão depois de uma entrevista minha lá na Roda Viva. É que o próprio Supremo, né, entre eles lá, os 11, olha, já foi longe demais, agora vamos fazer um processo normal. Vamos fazer um processo sem viés persecutório. Isso que eu esperava do Supremo. Mas nunca falei que eu sou contra o impeachment de ministro, eu falei que acreditava nessa autorregulação. Com todo o respeito às lideranças que defenderam essa estratégia, inclusive liderança presidenciável. Lá atrás, desde o início, eu alertei que essa estratégia somente levaria a uma piora do ambiente institucional. Porque quando existe um caso tão claro de desequilíbrio entre os poderes, o que tem que acontecer para restaurar o equilíbrio é que o poder monitorador passe a ser pressionado. Precisamos urgentemente de um Congresso com coragem e técnica para enfrentar essa situação.